Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bem-vindos a mais uma aula assíncrona da disciplina de História do Ceará e do Direito no Brasil. Pessoal, antes da gente começar o conteúdo da nossa aula de hoje, nós vamos conversar um pouco sobre a AV1, né? Nós estamos bem próximos à semana de provas, à semana de avaliações, e aí a gente tem algumas informações relevantes a respeito de como a gente vai proceder, né, na disciplina de História, e eu quero a atenção de vocês para isso nesse momento inicial da nossa aula. Primeira coisa, gente, na turma 330, a turma da noite, a prova vai ficar disponível no dia 29, ok? Conforme o calendário de avaliações da coordenação. Então, dia 29, pela manhã, a prova fica disponível ali por volta das 9, 9h30 da manhã. Vocês vão ter questões abertas e uma questão objetiva. Muito importante lembrar que as questões objetivas, elas precisam ser justificadas item a item. Por exemplo, se você marcar a letra D como a correta, você vai explicar por que a letra D é a correta e você vai explicar onde está o erro das outras alternativas, ok? Isso para que a gente evite plágios, cópias, né? Meramente, enfim, o compartilhamento aí das respostas pelos colegas. Nós já vamos treinar um pouquinho disso, né? Porque hoje eu estou deixando para vocês a nossa última etapa de parcial, que vai valer 2 pontos, e aí a gente já vai fazendo esse modelo, né, nessas questões que ficam disponíveis aí para vocês, 2 questões objetivas, cada uma valendo 1 ponto, no Unileão Digital. Então, a turma da noite, dia 29, a partir das 9 da manhã, vocês podem acessar a prova. A prova vai ficar disponível durante 48 horas, então, até, né, aproximadamente aí às 9 horas da manhã do dia 1º de maio, né? Então, por favor, tenham atenção ao prazo, para que depois ninguém acabe ficando, né, sem a nota, com a necessidade de fazer segunda chamada, porque não conseguiu resolver a tempo. Aquelas pessoas que trabalham em regime de plantão, os policiais, enfermeiros, técnicos do SAMU, etc., se estiverem de plantão durante esses dias, né, em que a avaliação vai ficar disponível, aí vocês falam comigo no privado, pelo WhatsApp, que a gente pensa essa questão de data, né, mas aí trabalhando de forma individualizada, tendo em vista uma condição peculiar do exercício do emprego de vocês. Os demais, as demais, atenção ao prazo, né? 48 horas para a resolução dessas questões. O pessoal da manhã, a turma da manhã, a prova de vocês, ela vai acontecer no dia 6, conforme o calendário da instituição. Mesma regra, a prova fica disponível por volta das 9 da manhã do dia 6, e vocês têm 48 horas, então vocês têm até o dia 8 para fazer a postagem. Vocês postam no espaço que já vai estar criado lá no Unileão Digital, poste aqui o seu arquivo de AV1. Eu vou deixar, né? Poste aqui seu arquivo de AV1, turma noite, poste aqui seu arquivo de AV1, turma manhã. E aí vocês postam de acordo com a turma em que estão matriculados. Por isso que alunos da manhã só podem fazer a prova com alunos da manhã, se decidirem fazer em dupla. Aluno da noite só pode fazer a prova com aluno da noite. Eu sempre deixo essa possibilidade de que vocês façam a prova de forma individual ou então em duplas. Muita atenção para que se evitem plágios, cópias, muita atenção à formatação do texto, né, uma linguagem clara, uma linguagem formal, atenção à pontuação, a uma escrita com parágrafos, e especialmente a densidade, ao aprofundamento das respostas. Se você vai fazer a prova em dupla, o grau de exigência na correção é maior do que de uma prova que foi feita de forma individual. Como é que 2 cabeças pensantes, né, se debruçaram ali sobre a questão e ela foi respondida em uma linha, né? Ou então, mesmo que tenha sido respondida em muitas linhas, se repete a mesma informação sem aprofundamento.
Então, lembrem disso, né? Se forem fazer a prova em dupla, é necessário, é importante que a gente perceba ali pela construção do texto que, de fato, duas pessoas debateram, leram, aprofundaram e trouxeram ali aquela resposta válida para cada questão. Então, vocês têm uma prova de 5 questões, que vale 7 pontos, né? Os 3 pontos são os pontos da parcial. A primeira etapa de parcial de vocês eu já corrigi, vocês podem acessar no Unileão Digital. Se tiverem ficado com alguma dúvida com relação à correção, é só falar comigo no privado, né, pelo WhatsApp, que eu permaneço à disposição de vocês. E a segunda etapa a gente vai fazer hoje, né? Melhor dizendo, eu vou deixar as 2 questões disponíveis para vocês, objetivas, né? É só marcar lá no Unileão Digital. Elas vão ficar disponíveis a partir de amanhã, né? Sexta-feira, dia 23 de abril. E vocês têm até o dia 28 de abril para responder essas 2 questões objetivas. Lembrando que não é somente marcar a alternativa correta, mas é também justificar onde que está o erro, né, das alternativas incorretas, e por que a alternativa correta ela está de acordo com o que a gente vem estudando. As questões da prova, elas serão bem reflexivas, a gente vai pegar casos concretos, né, a gente vai pegar trechos de alguma obra, de algum artigo científico sobre os assuntos que a gente vem estudando, e vocês vão ali, né, comentar, responder, sempre com essa preocupação de atendimento a uma escrita formal, formatação do texto, pontuação, sintaxe, ortografia, demonstração de conhecimento do conteúdo por meio da leitura dos materiais indicados no cronograma da disciplina. Fiquem atentos e atentas ao prazo, eu insisto nisso, né, serão 48 horas, se vocês têm 2 dias para fazer o envio das respostas no Unileão Digital, e é extremamente importante que o prazo seja cumprido, inclusive para o lançamento dessas notas, né, no prazo adequado da coordenação do curso, tá bom, gente? Se tiverem qualquer dúvida, basta falar comigo através do WhatsApp, né, o representante das turmas, tanto da manhã quanto da noite, ou qualquer aluno, qualquer aluna da turma, tá certo? Que eu lembre, eu acho que eram essas as informações sobre a nossa AV1. Sobre os conteúdos que serão cobrados, eu estou deixando para vocês eles esmiuçados, né, no Unileão Digital, tópico a tópico, são basicamente os tópicos de cada aula que nós tivemos, que está previsto no cronograma da disciplina. Os materiais indicados para a leitura sobre cada um deles também está previsto no cronograma de disciplina, então é só seguir, né, as orientações que já estão lá para vocês. Na semana que vem, a gente não tem o plantão Tira Dúvidas, né, mas segundo o nosso cronograma de disciplina, dia 7 acontece um plantão Tira Dúvidas. A orientação da coordenação é de que a gente não ministre conteúdo novo durante esses períodos de avaliação. Então, hoje eu estou começando um conteúdo novo com vocês, que a gente não conclui na aula de hoje. Na semana que vem, a gente vai deixar só uma indicação de leitura, não vamos gravar a aula, tá bom? Para que a gente, a turma 330 vai estar fazendo prova, né? Então, vocês vão ter apenas a indicação de uma leitura que diz respeito a esse conteúdo de hoje, que não vai ser cobrado na AV1, né? Nossa AV1 vai ser até o conteúdo que foi ministrado na semana passada, ou seja, o direito no Brasil colonial. Esse conteúdo de hoje não será cobrado. Semana que vem a gente não tem gravação de vídeo com conteúdo novo, e na semana seguinte, o pessoal da turma da manhã vai estar fazendo prova no dia 6, e dia 7 está previsto para a gente um plantão Tira Dúvidas. Então, eu vou aguardar todos vocês ao vivo, durante o plantão Tira Dúvidas, para a gente ter uma aula ao vivo. Eu vou ministrar o restante, né, o conteúdo que encerra essa nossa discussão de hoje.
e vou começar conteúdo novo também, e vou fazer isso de forma síncrona, tá bom? Para a gente finalmente ter uma aula ao vivo. Então, a gente vai poder tanto tirar dúvidas com relação aos conteúdos, fazer devolutiva da prova, e também vamos poder ter um momento síncrono de aula, né? Ministrar o conteúdo, um conteúdo novo. Para aqueles que não podem estar ao vivo com a gente, vocês sabem que o Plantão Tira Dúvidas acontece no horário da manhã, de 11 a meio-dia, e no horário da noite, das 18 às 19 horas. Para aqueles que não vão poder estar com a gente ao vivo, não vai ter prejuízo algum, eu vou gravar a aula e aí você assiste no momento que você considerar que é mais oportuno. Mas a título de planejamento, então a gente já sabe, semana que vem não teremos gravação de conteúdo novo em respeito à semana de AV1, vai ficar apenas a indicação de leitura para que vocês possam, né, aprofundar o conteúdo, aqueles que tiverem tempo para isso. Na semana seguinte, dia 6, a gente não tem também conteúdo novo, mas dia 7, que vai ser o nosso Plantão Tira Dúvidas do mês de abril, a gente vai ministrar a aula ao vivo com vocês, por isso que a gente vai começar um pouco mais cedo, no período da manhã, ao invés das 11, a gente começa às 10h30 e vai até meio-dia, e à noite a gente começa às 18 e vai até às 19h30, para que a gente possa sanar as dúvidas, fazer comentários das avaliações e ministrar conteúdo novo. Combinado, pessoal? Tranquilo? Qualquer dúvida, vocês falam comigo, né, pelo WhatsApp. Eu espero que não tenha ficado nenhuma dúvida, mas se tiver ficado, não deixe de me procurar, tá certo? Muito bem. Hoje a gente vai conversar, gente, sobre um conteúdo novo. Semana passada a gente encerrou aquele conteúdo do direito no Brasil colonial. Eu vi que vocês colocaram alguns comentários lá no YouTube. Eu comentei os que eu achava que, né, deveria comentar e curtir, né, muito comentário bacana, elogiando, fico feliz. Mas vão também dizendo aí, né, de repente as oportunidades de melhoria, algo que vocês desejem que a gente possa estar trazendo e que ainda não trouxe, a gente está à disposição. E aí, semana passada, a gente encerrou aquela parte do Brasil colonial, e hoje a gente começa a falar sobre o bacharelismo liberal. A gente está falando sobre elite, né, e a construção, as elites e a construção do direito nacional, que é o capítulo 3, né, do livro do Volckmar, do Antônio Carlos Volckmar, que eu indiquei para vocês. Pessoal, embora eu faça a indicação do livro do Volckmar para leitura, nesse momento da aula, né, eu acabo compartilhando com vocês informações que estão em obras de outros autores, né, da Lilian Schwartz, da Emília Viotti, especificamente no caso do bacharelismo liberal, né, do Sérgio Buarque de Holanda, lá em Raízes do Brasil. Então, com isso, eu quero te dizer que nem tudo que você vai fazer a leitura, né, em casa, complementar no livro do Volckmar, vai necessariamente estar sendo dito aqui em aula, porque a gente aproveita esse momento de gravação para trazer mais informações, mais aprofundamento. Então, por isso que é importante, né, que a gente possa, então, estudar, levando em consideração essas duas questões, assistir às aulas e fazer as leituras. Eu estou indicando o livro do Volckmar porque eu acho que ele é muito didático, eu acho que ele tem uma leitura muito tranquila, objetiva, clara, não tem um vocabulário muito denso, então facilita muito a compreensão, principalmente de quem está chegando agora ao curso de Direito. Mas aqueles que desejem aprofundamento, algumas pessoas até falaram comigo, né, dizendo, professor, eu estou gostando tanto, queria ler mais coisas e tal, podem falar comigo no privado, que eu deixo ainda mais indicações, né, para que vocês possam, então, aprofundar aí os estudos. Então, vamos pensar no seguinte, sobre esse novo conteúdo que a gente começa a trabalhar nessa aula e que a gente vai encerrar na aula do dia 7, tá bom? Para essa semana, vocês têm como missão apenas assistir essa videoaula e ler até o item 3.1, tá? Do livro do Antônio Carlos Volckmar, o capítulo 3 até o item 3.1. Semana que vem, vocês podem finalizar a leitura do capítulo e no dia 7 a gente encerra esse conteúdo e inicia conteúdo novo ao vivo, tá bom? Então, o que a gente deve pensar? Que até a semana passada nós estávamos tratando do Brasil colonial, ou seja, um Brasil
que ainda não é independente, que ainda não tem um regramento próprio, que é colônia de exploração de Portugal, que é regido de acordo com as regras, com o ordenamento jurídico português. E a partir dessa aula de hoje, a gente começa a discutir como que se deu a construção do direito nacional, ou seja, do direito do Brasil, enquanto país independente. Então, até a aula da semana passada, nós estávamos ali de 1500 até 1800, né, 1821, e a partir de hoje a gente está indo, então, de 1822 em diante, né, até o final da disciplina, a gente vai percorrer o Império e a República, e vamos chegar, então, ao momento contemporâneo. Então, é importante a gente perceber isso, né? Nas aulas passadas, nós discutíamos como era o funcionamento da justiça na estrutura do Brasil colonial, Brasil colônia. A partir da aula de hoje, a gente começa a discutir a formação do direito no Brasil enquanto país independente. E aí a gente vai resgatar alguns conhecimentos que a gente comentou, que a gente começou a trabalhar na aula da semana passada, quando a gente falava sobre o iluminismo, né? O iluminismo, esse conjunto, essa filosofia, essa ideologia, né, que orientou inúmeros movimentos revolucionários, dos quais a gente destacou a Revolução Francesa, que é esse conjunto de ideias que coloca a razão no centro de todas as coisas, o antropocentrismo, né, a ideia de que o sujeito humano, ele deve ser liberto pelo uso da razão. Usando a razão, a gente sai das trevas, da ignorância, do desconhecimento, da superstição. O iluminismo, nós sabemos que é um movimento de base burguesa. Como a gente comentou semana passada, interessava à burguesia a ideia de liberdade, igualdade, fraternidade, enquanto uma classe que desejava ascender. E num regime estamental, ou seja, sem classes sociais, as classes, elas não poderiam ser, ou melhor, não é nem que não existam classes, mas é que essas classes, elas são fixas, né? Quem nasce nobre, quem nasce plebeu, morre plebeu, porque esta é a vontade de Deus, né? São razões justificadas pela fé, pelo parentesco, pela origem. Os burgueses, né, burgos, cidade, burgueses, comerciantes, na medida em que começam a despontar como uma classe que vai conseguindo acumular cada vez mais capital, vão ficando desejosos também de poder político, ou seja, de poder decidir sobre a estrutura e o funcionamento da sociedade. E a gente faz isso através do governo. E nós sabemos que numa estrutura de absolutismo monárquico, o rei concentra todos os poderes, tudo é o rei. O rei é o senhor supremo dessa sociedade. Então, o iluminismo é um movimento de base ideológica, né, desenvolvida pela burguesia, para justificar que essa sociedade estamental, ela é injusta, ela é inadequada. Todos os sujeitos humanos são iguais. Não existe essa coisa de que Deus desejou, Deus quis, por ordem do nascimento, né, pela vontade de Deus, você nasce nobre e, portanto, é assim que você deve viver ao longo de toda a sua existência. Não. A burguesia começa a desenvolver esse conjunto de ideias que cria essa base ideológica para que os sujeitos considerem que todos são iguais, afinal de contas, todos são dotados de razão. A razão torna todos iguais, portanto, todos deveriam ter acesso, ter a possibilidade, sim, de ascender socialmente, e isso interessa diretamente, esse discurso, a essa classe desejosa de poder político. Muito bem, esse iluminismo, ele vai dar base para a Revolução Francesa. A Revolução Francesa vai decapitar, vai matar esse rei, a rainha, inúmeros nobres, a sociedade muda de formato, ela deixa de ser uma sociedade estamental, fixa, para ser uma sociedade de classes, as pessoas, em tese, podem ascender, podem declinar, tudo vai depender de como você vai realizar esse uso da razão.
E aí nós chegamos, então, a uma compreensão econômica, que é o liberalismo, fruto desse iluminismo, né? O que é que nos prega o liberalismo enquanto uma das primeiras fases do sistema capitalista? A ideia da liberdade econômica, a ideia de não intervenção, né, do Estado na propriedade, a ideia de que o mercado ele se regulamenta por ele próprio, e essa compreensão do liberalismo, ela vai ser abraçada pelos estados, né, da Europa, pelos ingleses, inclusive por Portugal, isso enquanto nós ainda éramos colônia, na tentativa de modernizar esse país, né, Portugal, que estava perdendo cada vez mais importância, espaço político, econômico na Europa, especialmente para a França e para a Inglaterra. E aí a gente comentou na semana passada que muitos dos estudantes de direito, né, da Faculdade de Coimbra, eles eram filhos das elites aqui do Brasil, que eram enviados para estudar em Portugal, para que quando regressassem à colônia, eles fossem exercer aqueles cargos da administração da justiça colonial, que a gente comentou semana passada. Seriam eles os juízes, os ouvidores, os membros do desembargo do Paço e por aí vai. Então, eles vinham para ocupar as principais funções, né, dessa estrutura de organização social, político, jurídica que a gente tinha na colônia. E esses sujeitos, como não haviam universidades no Brasil, eles eram formados a partir da mentalidade que era disseminada especialmente na Universidade de Coimbra. Então, eles tinham um grande compromisso, uma grande fidelidade, né, ao interesse da metrópole, muito mais do que a da colônia, né, que seria, em tese, o seu lugar de origem, o seu berço. Mas a ideologia que lhes era, né, disseminada durante todo o período da universidade, né, da Faculdade de Direito em Coimbra, era justamente no interesse da metrópole portuguesa. Então, nesse sentido, pessoal, cabe aqui a gente relembrar que em 1772, a Faculdade de Direito de Coimbra foi reformada pelo Marquês de Pombal. A gente vai ter, então, um direito que vai tentar se adaptar a essa realidade do iluminismo, né, de caráter racional. A gente vai tentar se afastar do direito canônico, vai tentar se aproximar do direito natural, e os bacharéis em direito brasileiro que lá estudaram foram bastante impactados por essas visões do iluminismo, que não era o iluminismo revolucionário da Inglaterra e da França, mas era um iluminismo reformador, né, lá de Portugal. Pois muito bem, nossa aula, ela começa basicamente, né, o conteúdo de hoje, basicamente nesse momento, em que a gente vai pensar qual era a mentalidade desses sujeitos que acabaram por serem os protagonistas do movimento da independência do Brasil. Nós precisamos lembrar que as elites tiveram, durante todo esse período, né, de Brasil colônia, uma perspectiva muito conformada, né, no sentido de conforto mesmo, estavam satisfeitos, né, com a forma como essa exploração acontecia, porque de forma muito individual eram sujeitos favorecidos, né, gozavam de prestígio, de espaço político, de espaço jurídico dentro dessa colônia. Na medida em que essa mentalidade do iluminismo, ela vai começar a perpassar o imaginário, as representações desses bacharéis formados em Coimbra após as reformas do Marquês de Pombal, então nós vamos ter sujeitos que vão começar a ficar incomodados, né, com a falta de liberdade, com a falta de autonomia para gerir esse processo de exploração. Não é que a gente tinha compromisso com a ideia de que, né, libertação dos escravos, melhoria da situação social da maioria da população, não se trata disso, mas se trata do fato de que nós mesmos gostaríamos de dar continuidade a essa cultura de exploração, nós mesmos lucrando com isso, e não tendo que repassar uma parte desse lucro para a metrópole. Aí começa, então, a surgir esse sentimento, esse desejo de independência, de separação.
Tanto que essa ideia de brasileiro, né, é uma coisa muito nova dentro desse contexto de Brasil colonial, né? Até a independência, pouquíssimos sujeitos que moravam no Brasil, eles se afirmavam como brasileiros, né? Muitos se viam, inclusive, como portugueses, reconhecendo a metrópole como mãe da colônia, né? Então, eu sou um português do Brasil, né? Ou então, eu sou de tal província, da província de Pernambuco, da província da Bahia, e não viam essa estrutura dessa colônia como sendo uma estrutura única, né? O Brasil. As pessoas se reconheciam muito mais dentro da província de que faziam parte do que dentro de uma estrutura maior. Então, é nesse sentido que esses sujeitos começam, né, a ficar incomodados com o pagamento de tributos excessivos, especialmente após a vinda da família real para o Brasil. Essa insatisfação ela vai acontecer especialmente, inicialmente, nas províncias do norte. Não à toa nós vamos ter a Revolução Pernambucana, né, como um movimento bastante emblemático dessa insatisfação das elites, né, que acaba mobilizando as classes populares para uma tentativa inicial de separação. Por quê? Porque as províncias do norte ficaram praticamente relegadas à própria sorte, né, com a vinda da família real para o Brasil, a sua instalação nas províncias do sul, né, o que hoje a gente chama de sudeste, a capital desse império transferida para o Rio de Janeiro, as províncias do norte, basicamente, tinham que mandar tudo que era produzido, ou uma grande parte, né, para não ser exagerada, para essa satisfação, né, para as exigências do cumprimento desse império, né, dessa família real, enquanto que as províncias não tinham praticamente nenhum retorno, né, para a sua sobrevivência, a sua subsistência. Então, isso começou a causar, né, esse sentimento inicial de insatisfação. Então, isso somado às ideias do iluminismo, de liberdade, de igualdade, de fraternidade, foi incendiando, né, esse sentimento e que acabou culminando, e eu estou contando aqui de forma super sucinta, super superficial, inclusive, só para que a gente possa chegar onde nos interessa na disciplina, que é a questão do direito, né? Isso acaba culminando em 1822 com essa ruptura política, que não é uma ruptura revolucionária. O Brasil herda de Portugal essa característica. Não é um iluminismo revolucionário, mas apenas reformador. Se tivesse sido revolucionário, nós teríamos uma intensa participação popular nesse movimento de independência, provavelmente teríamos entrado em guerra, provavelmente teríamos, então, o surgimento de uma nova estrutura econômica, de uma nova configuração social, mas nada disso aconteceu, né? Essa independência, ela acontece a partir de uma política de interesses das elites que vem na continuidade desse regime monárquico, através, né, do Dom Pedro, uma oportunidade de estarem livres do jugo desses tributos da metrópole, ao mesmo tempo em que poderiam manter a escravidão, né, como principal forma de mão de obra do país, e os seus privilégios e a sua posição, né, de uma ilha de letrados no mar de analfabetos. Então, é nesse contexto que nós vamos pensar na elaboração das primeiras normas jurídicas nacionais, né? Então, a partir dessa independência é que nós vamos poder falar em um direito do Brasil, né? Inicialmente, nós sabemos que o Dom Pedro vai chamar uma Assembleia Constituinte, né? A ideia aí do iluminismo, né? É um regime monárquico, mas não é uma monarquia absolutista, né? É uma monarquia ilustrada. Esse rei, ele deve ter limites, esses limites, como que a atuação jurídico-política deve acontecer, está presente em um código que é uma verdadeira carta política, isso é uma constituição, então tudo isso é fruto dessa mentalidade do iluminismo, né, desse imaginário iluminista. Inicialmente, nós sabemos que o Dom Pedro vai desfazer essa Assembleia, né, Constituinte,
que ele vai nomear os constituintes. Inicialmente, né, nós tínhamos tido uma amplitude um pouco maior de participação, depois isso vai ser reduzido com o desfazimento e a indicação de pessoas muito particulares pelo próprio Dom Pedro, mas o fato é que em 1824 a gente vai ter a primeira Constituição do país. Então, isso é um fato extremamente importante, porque a Constituição de 1824 é a primeira legislação que pode ser chamada de legislação do Brasil. Não é mais uma ordenação do governo português, não é mais um costume, uma tradição jurídica portuguesa, mas é finalmente um documento que, em tese, representa, né, a forma de governo, a estrutura política, os princípios básicos a partir dos quais esse novo país independente ele vai se reger. E a grande base no que diz respeito à estrutura econômica é o liberalismo. Só que o nosso liberalismo é um liberalismo de mentirinha, porque onde já se viu, né? Se o liberalismo é essa primeira fase do capitalismo, e que a gente sabe que no capitalismo o que mais importante é a geração de lucro, então a liberdade, o próprio nome está, né? Liberalismo, a liberdade é um valor fundamental. Eu preciso que o sujeito seja livre para que ele possa ser remunerado pelo seu trabalho, para que ele possa consumir, e na medida que ele consome, gera renda, gera emprego, gera mais produção, crescimento econômico, é isso que representa aí, né, a estrutura de funcionamento do capitalismo. Mas no Brasil, a gente até hoje tem essa herança, né, a gente quer ser liberal na economia, mas conservador nos costumes. Então, é um liberalismo para inglês ver, né, a gente é liberalista do ponto de vista econômico, a gente deseja, né, esse capitalismo que está nessa fase embrionária, mas a gente não quer romper com a escravidão, a gente não quer garantir liberdade para uma boa parte dessa população, porque isso é diametralmente oposto, contrário aos interesses dessa elite dominante. Então, nosso liberalismo já é um liberalismo completamente distoante do conceito do que seria liberalismo, de acordo com os ideais do iluminismo, né, europeu. Uma segunda questão, portanto, é que isso vai dar início a um bacharelismo liberal, né, que é a ideia de que nós temos nos bacharéis em direito as figuras centrais para a constituição desse direito no Brasil. A ideia de que são os bacharéis em direito os sujeitos mais aptos à elaboração das nossas normas jurídicas, né, que devem, portanto, reger esse país independente. Porque onde que analfabetos, onde que escravos, onde que pessoas comuns do povo podem ter capacidade para pensar, para opinar, não, isso não é para o povo, isso é para uma classe ilustrada, que são os verdadeiros pais da nação, que vão, portanto, elaborar o direito e dar formato a essa nação, a esse país, né? E é um bacharelismo liberal, eles têm por base esse liberalismo econômico, conservador nos costumes e liberal na economia. Essa primeira leitura, até o tópico 3.1 do Volckmann, vai garantir para vocês um melhor aprofundamento sobre essa questão do liberalismo e do bacharelismo liberal. Eu vou encerrar por aqui, e na aula do dia 7, a gente vai finalizar esse conteúdo e iniciar o seguinte, que é justamente sobre a criação dos primeiros cursos de direito no Brasil, o curso de Olinda e o curso de São Paulo em 1827, né, que vão garantir a continuidade desse bacharelismo liberal, cuja herança nós temos até hoje. É isso, pessoal. Então, até o próximo encontro, no dia 7. Boas provas para vocês, né? Não somente a de história, mas as demais também. E fiquem com Deus. Até mais.